Muito bom dia! Muito bom dia! Quartou, dia 10. Dia 10 é dia de boleto. Meu Deus do céu, gente, pensa numa tropa de boleto que vai chegando no dia 10, mas já está tudo pago em nome de Jesus. Quarta-feira é dia de vitória, é dia de bênção. Eu sou o pastor Leandro Reis e esse é o nosso programa matutino, Manhã de Paz. Eu não sei que hora que você está assistindo não, tá bom? É uma devocional que vai ao ar todos os dias às 7 da manhã, estreando sempre uma nova devocional, uma palavra de Deus para o seu coração. Aqui a gente fala sobre tudo, mas tudo baseado, como diz o pastor Tiago Brunet, que eu quero mandar aqui, ó, um beijo. As pessoas acham que eu sou amigo do pastor Tiago Brunet. Eu sou amigo dele, ele que não sabe disso ainda. Ainda não sabe, mas vocês vão ver o que Deus vai fazer. Porque o Manhã de Paz existe justamente inspirado nesse grande mestre, o qual Deus sabe, eu oro todos os dias, pela Janine, pelos seus filhos e pelo ministério que Deus confiou a ele. Estamos nesta quarta-feira, nessa série falando sobre o fantasma do passado, ou os fantasmas do passado, baseado em Gênesis 42, para você se consubstanciar melhor, eu quero que você assista a aula de segunda e a aula de terça, para que eu possa focar nesse ponto. Hoje, eu quero falar sobre o fantasma da culpa. Ontem falamos sobre o fantasma do medo. Os 10 irmãos de José, que haviam lançado ele no poço, e eu acho que foi em Berseba, se eu não estou enganado, né? E vendem ele para uma caravana de estrangeiros amalequitas. Isso aconteceu há 22 anos atrás. Só lembrando que depois de vendido, José vai passar 13 anos entre a casa de Potifar e a prisão. Quando finalmente Faraó sonha e ninguém interpreta, José interpreta, vem os 7 anos de fartura, agora temos 20 anos, e o texto de Gênesis 42, segundo Warren Wiersbe, Norman Russell Champlin e outros especialistas como o próprio pastor Hernandes Dias Lopes, diz que agora já é o 2º ano das vacas magras. É o 2º ano da fome, quando os irmãos de José vão até o Egito para comprar mantimento. E agora José os identifica, e José agora vai acusá-los de serem espiões. Nesse momento vai acontecer um diálogo entre eles, quando agora em Gênesis 42, verso 21 em diante, diz assim: somos culpados por nosso irmão. Vimos sua angústia e não o ouvimos. Eles estão falando agora do momento em que José no poço é vendido por uma caravana, um menino de 17 anos. Esses irmãos, esses 10 homens, vendem José, tomam a sua túnica, embebedando-a em sangue, e entregam ao seu pai, que agora acredita que José estava morto, e eles estão guardando este segredo entre eles por 22 anos. Imagina você conviver 22 anos sustentando uma mentira, e não é para qualquer um, era para o Jacó, era para Israel, o homem cujo Deus havia levantado. Imagina por quantas vezes esses filhos não viram Gabriel, Jacó chorando, porque José era um elo entre Jacó e Raquel, e agora só restava Benjamim. Então por 22 anos eles estão convivendo com o fantasma da culpa. Anota essa informação aqui, muito importante. A culpa não tratada transforma a lembrança em fantasmas que atravessam décadas. Porque eu acredito que todas as vezes que eles viam um pai triste, chorando, amargurado, cabisbaixo, eles voltavam para o dia do erro e reviviam aquela cena novamente. O caminho bíblico não é a negação. O caminho bíblico para a cura da culpa é a confissão, é a reparação e, quando possível, isso for para por fim receber a absolvição ou
o perdão de Deus. Só que por 22 anos esses homens estão escondendo a verdade. Eles poderiam em algum momento dizer, pai, José não está morto, nós vendemos. Olha, ele foi para os lados do Egito, talvez tenha sido vendido, será que a gente não consegue achar ele por lá? Mas não, tudo isso a gente vai aprender no final, que era um plano perfeito de Deus, que na hora José não entendeu, que depois seus irmãos não entenderam e que até então seu pai sequer sabia o que estava acontecendo. A confissão é remédio. Por isso eu quero trazer Provérbios 28, versículo 13, que diz assim, quem encobre as transgressões não prospera, mas quem confessa e abandona alcança misericórdia. Salmo 32, a partir do verso 3 diz, enquanto calei, meus ossos envelheceram, confessei e tu perdoastes a culpa. E 1 de João, capítulo 1, versículo 9 diz, se confessarmos, ele é fiel e justo para perdoar e purificar. A confissão é a medicina da alma. Agora, para quem eu tenho que confessar, Gabriel? Para qualquer um? Escreve para mim aqui se você um dia já abriu um segredo, já confessou algo para alguém e essa pessoa pegou esse segredo e tornou isso de domínio público. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. De eu confiar num líder, numa pessoa que ostentava um posto de liderança e daqui a pouco descobrir que o que eu disse em gabinete para essa pessoa tornou uma conversa no meio dos seus amigos. Então a grande pergunta que fica aqui é se eu preciso confessar a Deus, mas se também é sadio que eu tenha pessoas para o qual eu possa abrir o meu coração, a quem eu tenho que abrir o coração? Número 1, pessoas que portam autoridade. Mas isso é suficiente? Não. Número 2, pessoas que possuem um histórico de confiança. E número 3, pessoas que carregam no seu coração misericórdia. Sempre que alguém vem confessar algo comigo, Gabriel, e é bom dizer isso aqui, que tudo que falam para mim em tom de gabinete, morre no gabinete. Não vira pregação, não. Tá? Não, eu não chego em casa e digo a Priscila o que foi dito para mim no gabinete. Eu não converso com A, B e C o que foi confessado em um gabinete para mim. Isso é assunto entre quem abriu o coração, eu e Deus. E acabou. Segundo, quando uma pessoa confessa, o meu olhar para essa pessoa não pode mudar. Que, Gabriel, já é difícil. É muito difícil a gente chegar ao ponto de abrir o coração para alguém. E se nesse caminho em que eu estou abrindo o meu coração para uma pessoa, eu percebo que o olhar dela mudou para mim, isso me fere. Porque a minha esperança, ao confessar algo, é que essa pessoa exerça misericórdia para com a minha vida. Porque o que o diabo quer é que eu esconda a semente. Porque se eu escondo a semente, Satanás faz questão de regar a semente do pecado. Porque ele não quer me envergonhar com semente, ele quer me envergonhar com a árvore. Mas quando eu pego essa semente do pecado e exponho ela à luz, a luz mata a semente antes dela virar broto. E aí a vergonha que o diabo pretendia usar para me destruir, para te destruir, ela entra em falência, porque a semente foi exposta à luz. Mas é sine qua non, é uma questão de suma importância, que nós, ao nos abrirmos com alguém, tenhamos certeza que essa pessoa é uma pessoa revestida de misericórdia. E por que é importante, e agora eu falo aos líderes, que nós sejamos misericordiosos? Porque com a misericórdia que nós tratamos os outros, talvez seja a mesma do qual amanhã eu preciso ser tratado.
O contrário também é verdade. Quando eu não exerço misericórdia, ao precisar de misericórdia, eu não terei misericórdia das pessoas. E José, por mais que ele estivesse sendo duro aqui, mas ainda assim ele está exercendo misericórdia para com seus irmãos. Porque ele tinha poder de dar vida e tirar a vida ali. Essa que é a verdade. Mas ele está sendo misericordioso. Agostinho de Hipona, ou conhecido como Santo Agostinho, um dos pais da igreja primitiva ali pelo século 3 e 4, ele diz o seguinte: o coração confesso é o altar onde Deus acende o fogo de novo. Será que você está convivendo com a culpa de um aborto, minha filha? Que talvez você fez por livre e espontânea vontade ou foi forçada a fazer porque um safado disse: se você quiser que eu continue contigo, você precisa abortar. E você abortou e agora você não tem nem um filho e nem um homem safado. Livramento. Mas aquele fantasma do aborto está te perseguindo, é uma culpa. Será que você convive com a culpa pelo fato de uma escolha que você fez lá no passado? Foi um adultério, não sei, e agora você perdeu um casamento? Perdeu o ministério? Qual é a culpa? Não escreve não, mas eu estou te perguntando de forma retórica, para te dizer que seja qual for a culpa que te persegue, o fantasma do passado que te persegue com a culpa, em Cristo nós somos livres e libertos de toda e qualquer culpa, porque como está escrito ao Gálatas, ele pegou a nossa dívida e cravou no madeiro. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode escrever aí, aleluia, eu recebo essa palavra. E isso, como disse o célebre teólogo da pós-modernidade Timothy Keller, é saber qual é a nossa identidade em Cristo. E eu termino com essa frase. Você precisa abrir mão dessa culpa. Porque insistir em conviver com ela é como se você fosse um prisioneiro que já tem a chave na mão, mas ainda insiste em ficar atrás das grades. Será que esse é o seu caso? Será que você está se culpando daquilo que Deus não te culpa mais? Que já te perdoou? Será que você está se culpando daquilo que o diabo não tem poder para te culpar mais? Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Então se liberte disso hoje. Lembrando que na sexta-feira nós vamos levantar um grande clamor. E que se você não assistiu a aula de segunda e de terça, nossa playlist está aqui organizada. Como você precisa internalizar esse entendimento e esse conhecimento para a sua libertação. Fez sentido essa aula para você? Deixa seu like aqui. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, ative os sininhos, compartilha com pelo menos 5 pessoas. E querendo Deus, amanhã estaremos de volta. Eu sou o pastor Leandro Reis, esse é o nosso Manhã de Paz. Deus tem mais.